A guerra, né, é uma força implacável que molda civilizações e redefine o mapa do mundo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no top 5 grandes conflitos da história, aqueles que deixaram uma marca indelével no mundo. Preparem-se, pois o último da nossa lista é considerado um dos mais devastadores que a humanidade já enfrentou. Nossa jornada começa na Antiguidade, onde Roma e Cartago se enfrentaram em um embate colossal, as Guerras Púnicas. Essas guerras foram um dos maiores conflitos da história antiga, marcando uma era de rivalidade feroz e batalhas épicas. De 264 a.C. a 146 a.C., o Mediterrâneo, nosso quintal europeu, foi palco de batalhas épicas e estratégias militares inovadoras. Durante mais de um século, Roma e Cartago lutaram pelo controle do comércio e da influência na região. Imaginem só, Aníbal Barca, o brilhante general cartaginês, ousou desafiar Roma em seu próprio território, cruzando os Alpes com elefantes de guerra, uma verdadeira epopeia. Essa ousadia e determinação de Aníbal são lembradas até hoje como um dos maiores feitos militares da história. As guerras púnicas não foram para os fracos de coração, com anos de batalhas sangrentas e perdas incalculáveis. Cada confronto era uma luta pela sobrevivência, com ambos os lados sofrendo enormes baixas. No final, Roma emergiu como a potência dominante, enquanto Cartago foi reduzida a ruínas, um aviso brutal para os perdedores. A destruição de Cartago foi tão completa que a cidade nunca mais recuperou sua antiga glória. O impacto das guerras púnicas moldou o destino da civilização ocidental, influenciando até mesmo o Brasil de hoje. A vitória de Roma pavimentou o caminho para a expansão do seu império e a disseminação de sua cultura. Roma construiria um império vasto, deixando um legado duradouro em direito, linguagem, arquitetura e governo. As leis romanas, por exemplo, ainda influenciam muitos sistemas jurídicos modernos. Mas, e se Cartago tivesse vencido? Teríamos gladiadores brasileiros? A cultura e a história do mundo poderiam ter sido completamente diferentes. Essas são as questões intrigantes que os historiadores ainda debatem. A história está cheia de e se, e cada um deles nos oferece uma nova perspectiva sobre o passado. As guerras púnicas nos lembram que a história é cheia de reviravoltas e surpresas, assim como um jogo do nosso Mengão. Cada batalha, cada decisão, molda o curso da história de maneiras inesperadas. Avancemos para a Idade Média, uma época de fervor religioso e instabilidade política, muito parecida com o Brasil em alguns momentos, não é mesmo? Jerusalém, sagrada para cristãos e muçulmanos, foi o epicentro das cruzadas entre os séculos XI e XIII. Os cristãos europeus lançaram campanhas militares para retomar Jerusalém do controle muçulmano, movidos por fé e fervor. As cruzadas foram um verdadeiro caldeirão de culturas e ideologias, moldando o cenário político e religioso do Oriente Médio e da Europa, com reflexos até no Brasil. O contato entre Oriente e Ocidente levou a um intercâmbio de ideias, tecnologias, especiarias e bens, imaginem só, um intercâmbio cultural e comercial em plena Idade Média. No entanto, as cruzadas também deixaram um legado de violência e intolerância religiosa, um lado obscuro da história. Elas nos lembram do poder da religião para o bem e para o mal, e dos perigos do fanatismo, algo que infelizmente ainda vemos hoje. As cruzadas desafiam a confrontar as complexidades da fé, da guerra e da busca pela paz, temas sempre atuais. Guerra dos 100 Anos, uma luta épica por poder, quase uma novela medieval. Imagine um conflito que durou mais de um século, com batalhas épicas e intrigas políticas, de 1337 a 1453. A rivalidade entre França e Inglaterra desencadeou um conflito que duraria mais de um século, imaginem só, mais tempo que muitas novelas brasileiras. Este período foi marcado por inúmeras batalhas, cercos e mudanças de poder.
Em jogo estava o trono francês, disputado pelos Valois da França e os Plantagenetas da Inglaterra. Uma verdadeira disputa de famílias reais. Cada lado tinha suas próprias reivindicações e alianças, tornando a guerra ainda mais complexa. A guerra testemunhou o auge da cavalaria medieval, com seus cavaleiros e armaduras brilhantes, que eram símbolos de honra e bravura. As justas e torneios eram eventos comuns, onde cavaleiros demonstravam suas habilidades. E o surgimento de novas tecnologias militares, como o arco longo inglês, uma verdadeira revolução na época. Este arco permitia que os arqueiros disparassem flechas a longas distâncias com grande precisão, mudando o curso das batalhas. Figuras lendárias como Joana d'Arc e Henrique V moldaram o curso da história, liderando exércitos e inspirando nações. Joana d'Arc, em particular, tornou-se um símbolo de resistência e coragem. Personagens tão marcantes quanto figuras históricas brasileiras. Joana d'Arc, com sua fé inabalável, liderou os franceses em várias vitórias importantes, enquanto Henrique V é lembrado por sua liderança estratégica. A Guerra dos 100 Anos desafiou as estruturas de poder existentes e deu origem ao nacionalismo, um sentimento de identidade e unidade nacional que começou a se formar durante este período tumultuado. Algo que também vimos muito no Brasil ao longo dos anos, né? E assim como na Europa medieval, o Brasil também passou por momentos de luta e formação de identidade nacional. Ao final, a França emergiu vitoriosa, mas o custo da vitória foi alto, assim como em muitas lutas. A guerra deixou cicatrizes profundas na sociedade e na economia francesa. A guerra deixou um rastro de destruição e sofrimento, com vilarejos devastados e populações deslocadas. A recuperação foi lenta e dolorosa, e a França levaria décadas para se recuperar. Um lembrete de que a guerra sempre deixa cicatrizes. A reconstrução das cidades e a recuperação da economia foram tarefas árduas. A Guerra dos 100 Anos destaca a importância da liderança, inovação tecnológica e adaptação em tempos de guerra, mostrando como a estratégia e a inovação podem mudar o curso da história. Lições que podemos aplicar em diversas áreas da vida. A história nos ensina que, mesmo em tempos de conflito, a inovação e a liderança eficaz podem fazer a diferença. Guerras napoleônicas. Ascensão e queda de um imperador. Uma história de ambição e poder. No final do século XVIII, Napoleão Bonaparte ascendeu ao poder na França. Um verdadeiro estratega. As guerras napoleônicas de 1803 a 1815 redesenharam o mapa da Europa, mudando fronteiras e destinos. Napoleão revolucionou a arte da guerra com novas táticas e campanhas relâmpago, um gênio militar. Sua ambição o levou a erros estratégicos, como a invasão da Rússia em 1812, um erro que custou caro. As guerras napoleônicas terminaram com a derrota final de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815, um marco na história. Napoleão foi exilado para a ilha de Santa Helena, um fim melancólico para um líder tão poderoso. As guerras napoleônicas deixaram um legado duradouro na Europa e no mundo, influenciando até mesmo o Brasil. Elas espalharam os ideais da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade, e testemunharam avanços significativos em tecnologia militar e administração pública. As guerras napoleônicas nos lembram que a busca implacável pelo poder pode levar à ruína, uma lição atemporal. Segunda Guerra Mundial. Uma sombra sobre a humanidade, um período que marcou o mundo para sempre. Este conflito global trouxe à tona o melhor e o pior da humanidade, deixando cicatrizes profundas que ainda ressoam. De 1939 a 1945, o mundo se tornou um campo de batalha, um pesadelo global. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e famílias foram separadas, criando um cenário de desolação e sofrimento. A guerra foi um choque colossal entre ideologias, democracia contra fascismo, liberdade contra tirania, valores que ainda hoje defendemos. Este confronto ideológico moldou o curso da história moderna.
e definiu as nações envolvidas. As potências do eixo, lideradas pela Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperialista, enfrentaram os aliados, uma luta que definiu o século XX. Esta aliança do mal buscava dominar o mundo, mas encontrou resistência feroz. A guerra testemunhou combates brutais e tecnologicamente avançados, com armas e táticas nunca antes vistas. A inovação militar foi rápida e implacável, mudando para sempre a face da guerra. O Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus, permanece como uma mancha indelével na consciência humana, um horror que jamais devemos esquecer. Este ato de barbárie extrema nos lembra da capacidade humana para o mal. Em meio à escuridão, vimos atos extraordinários de coragem e resiliência, como a história de Anne Frank. Sua vida e diário são testemunhos poderosos da força do espírito humano em tempos de adversidade. A guerra terminou com a rendição incondicional da Alemanha e do Japão em 1945, um suspiro de alívio para o mundo. A paz foi finalmente restaurada, mas a reconstrução estava apenas começando. A Segunda Guerra Mundial remodelou o mapa geopolítico e lançou as bases para a Guerra Fria, moldando o mundo em que vivemos hoje. As alianças e rivalidades formadas durante este período continuam a influenciar a política global. A guerra serve como um lembrete dos custos devastadores da guerra e da importância de defender os valores de liberdade e direitos humanos, valores que devem ser sempre protegidos. A memória deste conflito nos ensina a valorizar a paz e a lutar contra a opressão em todas as suas formas. Lições de um passado turbulento. Desde as guerras púnicas até a Segunda Guerra Mundial, esses eventos moldaram o mundo em que vivemos, influenciando até mesmo o Brasil. Ao estudarmos esses conflitos, ganhamos insights valiosos sobre a natureza humana, a busca pelo poder, os horrores da guerra e a importância da paz. Que essas lições do passado nos guiem para um futuro melhor